Bom, gente, em 1989 foi lançada A Pequena Sereia, que foi a primeira princesa da Renascença da Disney. E nesse período a gente teve essa música incrível que marcou várias gerações, que foi parte do seu mundo, ou Part of Your World, que foi composta por Alan Menken e Howard Ashman. E eu gostaria de fazer uma pequena reclamação antes de começar o vídeo, que é sobre a tradução de forma geral, e porque dessa vez eu não vi dublado, apesar de o meu amor pela animação original ser dublada, e eu amar a dublagem. Eu acho que pecaram muito com a Ariel, porque sempre falam sobre ela ser uma princesa que tá correndo atrás de homem ali o tempo todo, e eu vou provar pra vocês que não. Em uma tradução literal de Part of Your World, a gente teria: aposto que na terra eles entendem, aposto que não repreendem suas filhas, garotas jovens e inteligentes, cansadas de nadar, prontas para ficar de pé. O que foi traduzido para: o que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria por um só dia poder viver com aquela gente e conviver e ficar fora dessas águas. Eu desejo, eu almejo esse prazer. Só. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Quem Te Perguntou. Eu sou Greg Garcia. Eu sou Isfertide. E hoje nós vamos falar sobre A Pequena Sereia, a nova versão live action da Disney. Acrescentando com algumas partes que faríamos comparações com a animação. A gente começou o vídeo lendo a letra de Part of Your World porque essa música compôs muito a minha infância. Eu sempre enxerguei a Ariel como essa personagem que é uma exploradora, que é uma colecionadora, que é quase uma arqueóloga ali, uma antropóloga estudando a humanidade, mas ela vive no mar. Pra mim sempre foi muito mais sobre ela querer conhecer esse mundo humano e ela se fascinar de primeira, porque o Eric é o primeiro humano com quem ela tem contato, do que sobre ela ir atrás do príncipe o filme todo. Não é esse o objetivo central, é algo que acontece, é algo que foi um acaso do destino, mas não é o motivo principal. A Ariel é muito mais do que isso, as pessoas não dão crédito suficiente pra ela. Antes da Bella, teve a Ariel na Renascença, falando sobre estar cansada de ter que ser repreendida por um homem, que é o seu pai, pra poder viver por ela mesma e ficar de pé, que em inglês, uma tradução literal, seria se defender. E esse novo filme da Pequena Sereia vem desse projeto da Disney de remakes de seus clássicos. Nós já tivemos filmes que foram muito comentados. Primeiro teve o Mowgli, que foi o primeiro boom ali. Fez um grande sucesso de crítica, de público, mas dali em diante esses filmes não foram ficando tão bem aceitos nem pela crítica e nem pelo público, mas a Disney capitaliza na nostalgia, então os filmes fazem sucesso, eles vão continuar fazendo. E A Pequena Sereia foi o novo alvo da vez. O último alvo da vez foi Peter e Wendy, que nós até fizemos um vídeo, vamos deixar ele aqui na descrição. Bom, gente, muito foi dito sobre a Hailey Bailey quando ela foi escalada e todos os comentários foram extremamente racistas. Eu acho que as pessoas não estão entendendo a importância e o peso que é a gente colocar uma atriz negra pra representar uma princesa. A gente não tinha muita diversidade antes. Você, como uma pessoa branca, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, eu já tive a minha oportunidade de ver princesas desse jeito, então eu não vejo por que a gente não colocar mais inclusão aqui. Não é algo que atrapalha a história, não é algo que muda o rumo da história, continua a mesma coisa. Continua a mesma ideia, né, de você pegar o filme de animação e traduzir para o live action dessa maneira realista. Continua igual como todos os outros filmes que a Disney fez isso. E aqui é esse o caso, é muito parecido com a animação, só ele tem sua própria identidade. E qual é o problema de ter sua própria identidade, certo? A Sierra Burgess, que fez a Ariel na peça da Pequena Sereia da Broadway, que também é da Disney, ela pegou o roteiro dela pra comprovar para as pessoas que em momento algum tem escrito no roteiro que a Ariel tem que ser branca. Nunca falaram isso. Ela disse que tem escrito no roteiro apenas que ela tem que ser a filha mais nova do Rei Tritão. Então ela tem que parecer a filha mais jovem. E aqui a Hailey Bailey realmente parece a filha mais jovem dele. E ela é uma atriz excepcional. Mas vamos chegar lá. E A Pequena Sereia, pra quem não se lembra, conta a história da Ariel, que é essa sereia apaixonada pelo mundo humano, e ela tem esse sonho de poder viver no mundo dos
dos humanos e não ser mais uma sereia. E, dito isso, ela coloca muita coisa em jogo para poder realizar esse sonho. E nessa adaptação, que foi dirigida pelo Rob Marshall, eu acho que ele conseguiu imprimir ali uma estética que ficou muito bonita. É um filme realista, ele não pesa tanto pro lúdico, nem muito pro caricato ou pra animação, né? Tudo ali tá muito realista. Eu acho que no ponto de vista de câmera, ele faz coisas ali que são muito legais, ele passeia pelo mar, ele consegue mostrar bastante coisa na maneira como as criaturas aquáticas se comportam, e a gente vê ali uma variedade muito grande. É um filme muito colorido, apesar de ser realista e não ter a mesma paleta da animação, e ele sabe explorar bem essa coisa espacial, de mostrar o mar de cima, de baixo, de todo lugar que você imaginar. Então é um filme que espacialmente está muito bem decupado, eu diria. Em relação ao design, eu já não acho que tenha me agradado tanto. Ok que tá tudo bem realista, o filme tem essa proposta, mas eu acho que peca ali um pouco no carisma, né? A falta de você ter expressões muito bem definidas, como na animação, prejudica o carisma de personagens como o Linguado, o Sebastião, o Sabidão, enfim. Aqui a fotografia é muito mais vibrante do que em qualquer outro live action da Disney. Eu acho que isso aqui é um consenso geral. A gente até comentou em Peter e Wendy que a coloração estava bem esverdeada, mais escura, como são esses live actions atuais da Disney. O primeiro teaser, ele foi muito escuro, todo mundo achou estranho, porque A Pequena Sereia é um filme muito colorido. Embaixo do mar, na terra, a gente vê tantas espécimes de animais, de plantas, que a gente vai ali vendo aquelas cores vibrantes. E aqui eles decidiram fazer isso e conseguiram trazer a vida muito do mar, não só nas cores, mas nos efeitos visuais. Como o Greg falou aqui, o diretor, ele tem uma excelente decupagem ali, é tudo muito bonito. Eu acho que até os efeitinhos visuais puxam ali pra você ficar mais imerso dentro daquele ambiente. Então tem horas que você vê a poeirinha do mar assim na água. É tudo muito bem feito aqui, o jeito que a cauda dela se move é muito natural. E apesar de eu ter gostado muito dos efeitos em algumas cenas, em alguns momentos, como em Aqui no Mar, que ficou lindo, é completamente diferente do que foi na animação, mas tem cenas em que eu acho que pecaram muito. Por exemplo, se vocês forem assistir Corações Infelizes com a Úrsula na versão da animação, tem coisas ali que são impossíveis de serem trazidas à vida, tanto as expressões faciais dela, que são fortíssimas, não são humanas, não tem como fazer aquilo de uma forma humana de live action. Não acho que a Melissa McCurdy é problemática aqui, eu acho que ela fez o que ela pôde. A voz dela, eu falei pro Greg que o voice acting dela tá muito bom, ela tá projetando super a voz dela. Eu tô acostumada a ver ela em Gilmore Girls como Suki, ela é muito fofa, ela fala desse jeitinho aqui, e agora vendo ela como Úrsula, pra mim foi um choque, porque ela tá com a voz tão pouca, tão grave, e foi muito divertido de ver esse outro lado dela, mas ao mesmo tempo eu sinto que faltou aquelas cores vibrantes que a Úrsula tem ali com a Ariel naquele momento de Poor Unfortunate Souls, ou Corações Infelizes, em que ela vai jogando as poções e isso vai alterando a cor da imagem ali. Eu sinto que eles poderiam ter proposto isso de outra forma na animação, mas ainda ter colocado ali. Não é algo que me incomoda num todo aqui, eu acho que no geral eles utilizam muito bem. Os tentáculos dela tem até umas cores mais neon ali, você vê que tem um estudo maior de cores e tem essa coisa da natureza neon dos personagens marinhos, que quando chega na Terra é uma coisa mais realista, mais colorida, pastel, assim, bem bonita de se ver também. Bom, tem coisas no filme que não estão idênticas como na animação, não é um filme totalmente Ctrl-C, Ctrl-V da animação em termos de fotografia, assim, claro, existem planos ali que ecoam diretamente, você se lembra na hora, você fala, nossa, eles fizeram igualzinho. Mas em cenas musicais, como, por exemplo, Part of the World, teve a decupagem muito parecida com a da animação, mas cenas como Aqui no Mar ou Corações Infelizes, eles fizeram ali toda uma decupagem própria, seguiram um rumo mais original, vamos dizer assim, não foi uma coisa tão pautada na animação, que é ótimo, dá um frescor quando você assiste. Inclusive eu quero elogiar bastante a cena de Aqui no Mar, que ficou ótima, assim. Filmes recentes da Disney em live action que não conseguiram traduzir bem isso foi, por exemplo, o Rei Leão, que O Que Eu Quero Mais É Ser Rei deixou muito a desejar, porque na animação é uma coisa muito
lúdica, muito colorida, e aí eles ficaram presos ao realismo e ficou uma cena sem graça. Aqui não, eles surtaram, vamos dizer dessa forma, porque é muito colorido, é muito bonito, a montagem da cena é muito legal. É uma das cenas mais divertidas do filme, uma das cenas mais memoráveis do filme, e além do fato de ser uma música muito icônica também, então acho que eles trabalharam com carinho esse aspecto do filme, sabe? Eu gostei mais do filme do que o Greg. Pra quem não sabe, a Ariel é uma das minhas princesas favoritas. E não só ela, como a Rapunzel, a Moana, a Giselle ali, que não é considerada princesa da Disney, mas eu considero porque eu vou fazer o que eu quiser, porque ninguém perguntou nada pra Disney. E ninguém me perguntou nada também, mas eu tô aqui pra dar uma opinião porque o canal é meu. Eu achei a cena de Party of World muito tocante. Eu acho que a Hailey Bailey, ela tem traços da Ariel aqui, trejeitos que são iguaizinhos. É quase como ver a Ariel tomar vida de verdade, assim. A forma como a Hailey Bailey aborda os trejeitos da Ariel aqui é magnífica. É quase como ver a personagem tomar forma, tomar vida. Quase não, ela toma forma, ela toma vida. Ficou incrível. Eu me apaixonei pela atuação dela, ela tá lindíssima. Inclusive, a gente tava conversando que ela realmente tem um rosto, um semblante de sereia ela ali. Tem muita cara de sereia, é impressionante, cara. Sim, e eu sinto que além de tudo, além do fato dela ter uma aparência de sereia, a voz dela é muito parecida com a voz da Jodie Benson, que dublou a Ariel lá atrás e cantou Part of the World. Então aqui, ela até aumenta algumas notas em Part of the World. Eu sempre me ligo muito nas técnicas, eu acho que tem uma parte de engraçadas. Se você for ouvir Part of the World, na parte do Wandering Free, ela dá uma... Desafinada. Não sei dizer se é uma desafinada, mas basicamente a voz dela dá uma tremida pra baixo. Ela perde o fôlego ali, parece. Parece até que ela tá se afogando, que é engraçado porque ela é uma sereia. A gente pensou, talvez isso esteja incluso na cena pra tá desse jeito, mas não estava incluso na cena. Sim. Nada que afetasse a voz dela daquela forma. Mas no resto da cena, ela leva muito bem, a voz dela é magnífica. Quando ela canta Part of Your World, no final, ela estende aquela nota de um jeito tão magnífico. Ela é tão Ariel. Ela é a Ariel que eu sempre sonhei. Pra falar do Tritão, eu vou ser bem breve. O Javier Bardem é um ator excepcional e eu achei que ele entregou muito pouco aqui como Tritão do que ele podia ter entregue. Ele não foi um rei Tritão ruim ou mal interpretado, mas ele poderia ter sido 1000 vezes melhor e mais imponente. E aqui ele tá muito mais suave. Eu falei pro Greg que tem momentos ali em que eu não me senti aflita como eu me sinto na animação, porque o Tritão da animação, ele é tão imponente, tão grosseiro, que é quase como se você escutasse o seu pai ou a sua mãe gritando com você, de fato. Assim, você fica com medo dele, porque não tem nada que dê mais medo do que um grito de pai ou mãe, né? Então, assim, eu achei que faltou um pouco disso aqui. Ele sempre fala muito na mesma medida, na mesma linha ali. É tudo no mesmo muito... tom. Isso, é tudo no mesmo tom. Não tem aquela coisa de ele do nada ficar bravo e gritar mano, como ele faz na animação, sabe? Então... Faltou nuance. Eu acho que ele tá muito ali pra pagar as contas. Não era um filme que ele tava tão empolgado pra fazer. Diferente da Hailey Bailey, que parece que entrega tudo, assim, pra interpretar, pra cantar. É outra energia aqui. Agora vamos para a nossa maior divergência desse filme, talvez, que seja a Úrsula. Muita gente tá falando sobre a Melissa McCarthy não ter sido uma boa Úrsula o suficiente. E eu sinto que aqui o que prejudicou muito ela foi a direção do filme, o roteiro do filme. Porque nas cenas que eu vi ela como Úrsula, eu fiquei impressionada de ter visto ela se moldar daquela forma, que já tenho visto outros trabalhos dela. E esse saindo completamente do perfil do que ela geralmente entrega. Eu achei que ela fez um excelente trabalho com o que ela tinha em mãos. No roteiro eu acho que ela entrega bem. No voice acting ela entrega bem. Poor Unfortunate Souls, a performance dela tá muito boa, mas a decupagem de Poor Unfortunate Souls já me deixa um pouco... porque eles pegam ali os momentos em que ela tá deitada cantando, a Úrsula começa o momento em que ela aborda a Ariel e começa o filme assim, deitada. Então eu entendi que foi uma referência ali à animação, mas esse era o momento da vibração, das cores, de focar na feição dela, e eu sinto que eles tentaram focar muito nos tentáculos o tempo todo pra mostrar que eles estavam neon e se perderam nos efeitos visuais ali, entendeu? Então eu sinto que muito da falta da força da Úrsula aqui é culpa da direção, especificamente, e não da atriz. Eu não achei que foi culpa da Melissa, eu achei que como Úrsula ela entregou um bom trabalho. Você até comentou
comentou que você tava gostando da voz dela. Eu achei que ela teve um bom trabalho de voz no filme, mas é isso. A Úrsula é uma personagem muito expressiva e traduzir isso pra um live action é o que prejudica. Então acho que faz sentido a direção ter prejudicado o resultado final, mas acho que também muito difícil fazer isso melhorar, sabe? Muito difícil conseguir comparar uma versão realista da Úrsula com a versão que ela foi pensada para ser, a versão que ela foi de fato concebida. Então, pra mim, ela fez o que ela pôde, mas muito difícil fazer funcionar também. Então, é algo que não colou muito pra mim, mas também não vou botar toda a culpa na Melissa McCarthy, entendeu? E assim, também como o Greg disse, tem momentos ali em que você não consegue fazer a feição da Úrsula de uma forma humana, porque ela é uma criatura monstruosa no desenho. Então ela tem ali feições que você nunca vai conseguir um humano pra interpretar, nem que seja uma drag queen como todo mundo queria, e que eu inclusive falei pra ele, poderia ser a Jinx Monsoon, que até já cantou por Unfortunate Souls muito bem ao vivo, ela canta às vezes nos shows dela. E é a drag de RuPaul's Drag Race, que provavelmente tem mais trabalho como atriz de palco e dubladora, então ela já tem alguma carga ali cinematográfica. Enfim, se fosse alguma drag, eu acho que poderia ser ela. E a Jinx é muito expressiva, eu acho que iria acrescentar demais visualmente, assim, só de você olhar pra alguém que é mais expressivo. Porque, assim, a Melissa McCarthy, ela não é tão expressiva, ela não consegue fazer tantas caras e bocas como a Jinx, por exemplo, consegue, né? A Jinx, ela também tem um trabalho como atriz de teatro desde muito cedo. Não só fazendo drag, mas ela sempre se denominou uma theater kid, que em português, tradução literal, é criança do teatro. Que é o que a gente usa pra falar de pessoas que gostam muito de shows da Broadway, que gostam muito de concertos na Broadway, de peças, ou que gostam muito de teatro no geral. Então ela cresceu trabalhando como atriz e aqui não seria diferente. Seria um excelente casting, eu acho que eles nem pensaram nisso. Mas eu adorei a Melissa de qualquer forma. Inclusive, pra mim, a Úrsula teve muito mais pouco tempo de tela aqui. Eu achei que as enguias, que são algumas das minhas vilãs favoritas ali junto com a Úrsula, que são os capachos da Úrsula, não funcionaram aqui no filme. Elas não têm aqueles olhos brilhantes que elas têm no desenho. Elas não têm isso pra formar bolas de cristal em que a Úrsula aparece. Elas fazem um negócio ali meio yin-yang pra poder aparecer a imagem da Úrsula. Tem algumas versões da Úrsula que são muito demoníacas, como na hora que ela manda a Ariel cantar, que eu até fui mostrar pro Greg depois, que quando a mão fantasmagórica vai tirar ali a voz da garganta da Ariel, ela tá com os olhos que estão passando círculos ali, como se ela estivesse quase realizando uma hipnose, e depois ela dá um sorriso que ocupa o rosto dela inteiro. Não tem como você fazer isso com nenhum ser humano, nem se você pegar uma drag queen profissional que tá aí há anos pra fazer, não teria como você fazer isso, nem se você colocasse Divine aqui. Muito difícil. Muito difícil, basicamente impossível. Então eu não vou criticar a Melissa, e eu sinto que ela poderia ter tido mais força se a decupagem de fotografia e da direção tivesse sido melhor e mais bem pensada pra ser mais fiel ou até mais vibrante pro desenho, porque tudo que eles quiseram fazer foi falar, os tentáculos são roxo e neon, olha só isso. Sobre os personagens de apoio, achei todos fracos, assim, de verdade. Acho que o linguado não tá fofo, ele tinha a função de ser fofo e de ser um apoio ali pra Ariel no primeiro filme, já não era tão fã dele, mas aqui ele tá menos ainda, ele é só um peixe, sem expressão nenhuma. O Sebastião, que é o meu preferido, aqui ele tem bem menos força também, ele aparece bastante, ele tem as funções estabelecidas dele ali, mas também perdeu todo o carisma de antes. Até porque no desenho ele é um siri e aqui ele é um caranguejo. Eu não sei que mudança foi essa ou quem pensou nisso. Por que seria mais difícil fazer um siri do que um caranguejo de CGI? Eu não faço ideia, Disney, por favor, me explique por que vocês não conseguiram fazer um siri de CGI. Tava faltando siri no mar, não sei. Mas o design dele tá
muito realista. Poxa, é outro personagem muito marcante da animação, sabe? E aqui... Ele é basicamente o companheiro da Ariel na história, não é o Linguado. O Linguado parece que ele é o companheiro logo quando ele é apresentado na animação, mas não é ele que vai acompanhar a trajetória toda da Ariel. É o Sebastião, que ele pode entrar não só no mar, como fora do mar, na terra, no rio, na hora de Kiss the Girl. E enfim, eu acho que é sobre isso. E o Sebastião aqui perdeu muito a força. Teve cenas dele que faltaram. Tem muitas cenas aqui que eu vi falas que foram cortadas. Eu conheço muito a Pequena Sereia, então eu senti falta da presença do Sebastião em vários momentos. E o Sabidão era um bom alívio cômico na animação. Aqui ele só tá sem graça. Todas as cenas que ele aparecia eu ficava incomodado. No voice acting original, quem tá fazendo o Sabidão é a Aquafina, então é uma personagem feminina. Na legenda, ao menos, ficou o Sabidão, então eu acredito que na versão dublada, talvez quem esteja dublando seja um homem, não sei, comentem embaixo, ajudem a gente, por favor. E os dubladores também não são os mesmos da animação, então até o apelo nostálgico da dublagem não tá lá. Se você for uma pessoa crescida, é um filme que eu acho que vale mais ver legendado. Se você for uma criança, faz todo sentido de você ver dublado. E até se você gostar de dublagem, quiser ampliar seu conhecimento sobre, muito válido assistir também. Eu só acho que não teve a mesma força que a animação. Sim, mas pra quem assistiu quando era criança, não tem nada de muito nostálgico na dublagem, justamente por não trazerem ninguém de volta, então é isso. Aqui o Eric é interpretado pelo Jonah Hauer-King, que eu achei que fez um trabalho excelente. Os olhos dele me lembram muito os olhos do Eric, tem planos assim que eu pensei, nossa, parece muito com o Eric da animação. Fiquei encantada por ele, porque ele tem uma música solo, ele ganhou uma música solo aqui no filme, que funcionou muito bem. Acresce muito a parte da Ariel, porque completa Part of the World, então aqui é meio que uma resposta, mostrando como eles combinam, mostrando como eles complementam. Inclusive, a gente descobre que o Eric é esse colecionador de coisas marítimas, como a Ariel é colecionadora de coisas terrestres, e aí isso tudo só faz com que eles sejam um casal ainda mais poderoso, que tem mais química ainda aqui. É como se eles se completassem ali. E como se um pudesse mostrar um mundo ao outro. E nesse live action é um consciência pro público e pra história e pros personagens ali dentro, que eles sabem que existem sereias. O filme já abre com eles tentando caçar uma sereia. O que é diferente da animação, porque na animação eles até falam que isso não passa de mitologia, que é tudo lenda, que não sei o quê. Mas aqui não, aqui eles sabem. E tanto a mãe do Eric quanto o pai da Ariel não gostam da união desses dois reinos, que é o reinado do mar e o reinado da terra. Então aqui a gente tem essa coisa meio Romeu e Julieta ali, de brigas entre o poder real aqui, mas não brigas realmente confrontantes. A rainha nunca vai chegar pra falar com o Tritão pra confrontar ele, até porque ela é uma humana, ela não tem poderes. E o Tritão, ele só pede pra Ariel ficar longe do mundo humano porque ele tem ódio de tudo que é humano por causa do que aconteceu com a mãe dela, que é citada em Pequena Sereia já, na animação, no terceiro filme que a gente vê a origem da mãe dela. Aqui eles trazem de volta, só que aqui temos uma coisa interessante também para tratar, não é? Que é a origem da Úrsula. Pra quem não sabe, a Disney lançou vários livros de alguns vilões e um deles foi da Úrsula. E a origem da Úrsula conta que ela era irmã do rei Tritão e com uma certa idade ela começou a ganhar tentáculos. E ele achou ela tão nojenta que ele simplesmente abandonou ela numa costa pra ela morrer. E isso fez com que um pescador encontrasse ela, criasse ela, mas ela sempre sentiu essa atração pelo mar, então ela fica ali no penhasco, sempre pensando em se jogar. Até que um dia ela se joga e vira essa pessoa cheia de tentáculos e o Tritão tenta negociar com ela falando, não, vou te transformar em sereia, oferecendo tirar os tentáculos dela e deixar ela mais magra, com aquela aparência da Vanessa que a gente vê na animação, que vai casar com Eric. Que inclusive eu achei a atriz da Vanessa muito parecida, diga-se de passagem. E eu fiquei muito triste que não tenha a música dela, como Vanessa no caso, porque eu acho que é um trechinho muito divertido. E a Úrsula, ela tem esse ódio do Tritão, ela quer se vingar do Tritão, porque ela sabe que a filha mais amada dele é a Ariel e que se ela atingir a Ariel, ela vai atingir ele. Que basicamente baniu ela por ela não se encaixar nos padrões de beleza dele ali. E tem uma história muito mais profunda sobre isso tudo. Eu acabei de descrever pra vocês, isso é o que tá no livro da Disney, muito por cima, assim, falando. Mas
Aqui só é dito que ela é a titia Úrsula e quando ela vê o Tritão ela fala oi irmãozinho, alguma coisa assim. E aí você entende que eles são da mesma família, mas não entende qual foi o problema real que aconteceu aqui, então faltou aprofundamento que eu achei que ia ter. Só citado, eu também esperava que fosse ter algum desenvolvimento da relação do Tritão com a Úrsula e a gente só ficou ali querendo mesmo. Exato, quando eu vi que o filme ia ter 1 hora a mais, eu pensei que ia ser justamente pra desenvolver Isso. essa personagem mais, pra desenvolver o conflito dela com o Tritão. E ali a gente tem uma cena dos dois interagindo, eu fiquei muito decepcionada com isso, porque se fosse pra incluir mais coisa, podiam ter ampliado essa história aqui, que afinal de contas é a história de por que a Úrsula quer tanto uma vingança contra o pai da Ariel. Bom, tem uma parte que a Úrsula canta em Poor Unfortunate Souls, ou Corações Infelizes, que ela fala coisas completamente machistas e misóginas. E aqui tiraram, e eu não compreendo por que tiraram, porque sim, eu sei que são falas problemáticas, mas a Úrsula é uma vilã. Ela tá tentando manipular uma garota de 16 anos, a base da misoginia mesmo ali, ela tá envolvendo ela falando que homem não gosta de mulher que fala muito, de mulher que fofoca, que se irrita, que não se casa com pessoas assim. E eu acho que faria todo sentido continuar com essa fala, porque afinal de contas ela é uma pessoa má, então não tem por que ficar e vamos tirar essa parte, porque a Úrsula não pode falar coisas assim. Gente, ela é uma pessoa horrível, ela é uma vilã. Só é a vilã do filme. Apenas, inclusive não é nem uma pessoa, né? É uma criatura marítima. Mas enfim, eu fiquei assim, cadê a Úrsula misógina? Tragam a Úrsula misógina de volta. Sim. Aqui o que faltou pra mim foram as cerimônias no geral, que são muito icônicas. A cerimônia do Eric casando com a Vanessa ali, que é a Úrsula, na verdade. Quando o Sabidão começa a atacar ela, o cachorro também, que ela começa a ganhar forma monstruosa de novo. E o olho dela, a primeira coisa, arregala quando ele arranca o colar dela e puxa o cabelo, essas coisas. Ela vai ficando monstruosa de novo, com aquela aparência da Vanessa ainda. E no final tem aquela parte dela rastejando pro chão, que eles até tentaram refazer aqui no live action. Outra coisa que eu senti falta e que eu não sei se muita gente vai sentir falta foi da introdução do filme, que é com as irmãs dela cantando pra oferecer a Ariel ali pra um casamento. Eu gosto muito daquela música em que eles apresentam as irmãs, inclusive os nomes eu acho que estão mudados pelo que eu me lembro. E eu gostei muito das irmãs dela, são todas lindas, todas parecem sereias também, mas eu não consigo pensar que eles poderiam ter feito isso. E eu fiquei pensando, será que faltou figurante pra Disney? Porque a gente só vê as sereias chegando ali no castelo, como a gente vê no começo da animação, mas elas em momento nenhum mostram um castelo de fato ali, a galera vendo as sereias se reunirem, então isso ficou meio jogado assim, sabe? Já que acrescentaram algumas músicas aqui, eu esperei muito que tivesse um dueto da Ariel com Eric, já que eles se complementam tanto, de tantas formas, e não só por os dois terem as mesmas paixões, os mesmos objetivos e serem fascinados pelo mundo um do outro, então acho que aqui parte do seu mundo fica não só pro lado da Ariel, mas como o Eric também quer ser parte do mundo dela. Eu acho que poderia ter tido um dueto dos dois ali no meio de Beija Moça, porque Kiss the Girl é essa música que dá essa abertura para os dois cantarem algum trechinho ali, assim como a Ariel cantou um pouquinho em Under the Sea ou Aqui no Mar. Eu acho que eles poderiam ter feito isso, mas de qualquer forma o casal nunca teve tanta química quanto aqui. Eu sempre amei os dois, mas nunca teve tanta química quanto aqui. O ator, eu achei que ele funcionou muito bem como Eric, e a Hailey Bailey, então eu não vou nem falar sobre o quanto ela ficou perfeita de Ariel, porque eu vou me estender nesse vídeo, eu fico meia hora, 1 hora, 10 horas falando sobre essa mulher. Tô apaixonada por ela, vou acompanhar tudo que ela fizer de hoje em diante. Não, a Hailey entregou tudo, ela é a maior do filme, sem sombra de dúvida, entregou sangue. E o Eric me surpreendeu muito também. O ator canta muito bem, a cena musical dele é boa no geral, e eu acho que a maior força do filme foram esses dois, o Eric e a Ariel. Eu sinto que parte do coração de Pequena Sereia é o Sebastião, eu também acho. É a Úrsula, e foram aspectos desse filme que eu acho que deixaram a desejar. De novo, não por culpa dos atores, mas por toda a concepção ali de live action. Mas nesse aspecto central do romance entre o Eric e a Ariel, eu acho que os dois atores tiveram realmente muita química. Tanto a Hailey quanto o Jonah Hauer King. Eu acreditei no romance
romance do Eric e da Ariel. E ali o Eric, ele tem uma paixão tão grande pela Ariel que mesmo quando ele tá enfeitiçado, ele consegue conceber ainda que ele gosta dela e vai atrás dela. Como eu falei, as cerimônias são muito tocantes. O que pra mim deixou a desejar também aqui foi o final, onde tem aquele coro lindo de Part of the World, que aqui não acontece, só vão vão direto pra despedida dela com o Tritão, que é bonita, que nem na animação é de chorar. Na animação é de chorar, o Tritão fala coisas aqui bem explícitas e mastigadas que eu entendo que sejam necessárias para as crianças começarem a se compreender como indivíduos e tudo mais, mas que ao mesmo tempo na animação é demonstrado sem precisar dizer muita coisa ali, mas que fica implícito. E aqui ficou bonito, mas faltou essa escala de Part of the World para deixar a cena ainda mais emocionante. Porque ela é bonita, mas ela podia ser mais. Não mostra o casamento dele com a Ariel, que é esse momento que a gente tá falando também. É isso, eu queria muito ter visto as cerimônias. Tem um momento que a mãe do Eric dá o anel de noivado pra ele, dá pra Ariel, que é uma herança de família. E você pensa, nossa, ele deve botar esse anel na mão da Úrsula e deve doer no coração da Ariel. Ou então ele vai colocar no final na mão da Ariel e vai ser esse o momento que eu vou explodir de chorar e nada acontece com esse anel. Onde o Eric enfiou este anel? Onde? Aqui, inclusive, naquela cena em que o Eric, na animação, ele pega o barco quando a Ariel e o Tritão estão ali quase morrendo e a Ariel tá no meio do redemoinho. O Eric, ele pega o barco, ele mata a Úrsula, quem faz isso aqui é a Ariel. Eu não gostei tanto que mudaram isso aqui, porque fizeram o Eric um personagem tão melhor, tão mais agressivo, pra do nada ele não ser um personagem que funciona nessa parte, ele simplesmente fica boiando ali o tempo todo. Ele não realmente luta com ela e ela ainda vira pro Tritão e fala, ele também lutou comigo, pai. Eu fiquei meio na animação. Ele lutou com você aqui, ele não lutou, não. Você lutou com ela sozinha, né? Eu fiquei meio, você lutou com ela sozinha. Para de dar crédito, tá? Taylor Swift. Vai dar Grammy pra ele também? Vai fazer mais o quê? Mas enfim, no geral, eu acho que A Pequena Sereia de 2023 foi um filme que tá ali explícito na tela, que tentaram fazer um filme bom, com carinho, mas ainda é um filme que sofre desse projeto de live actions da Disney. Ele sofre no quesito de design de personagens, narrativamente um pouco. E eu acho que ele tem uma força por conta da protagonista e por conta do Eric também. Eu acho que eles tornam o filme minimamente agradável de se acompanhar, porque eles de fato têm uma química, mas eu acho que todos os personagens de apoio deveram bastante. Eles não têm aqui a mesma força da animação e é inevitável comparar, já que é um filme remake daquele, não é uma nova adaptação da Pequena Sereia, o conto, mas sim da versão da Disney. Então é inevitável comparar, sabe? Mas saíram coisas boas dali, dentre todos esses live actions que lançaram, acho que esse é destaque, querendo ou não. Mesmo eu não tendo achado o filme, ele se destaca perante muitos que já foram lançados. Eu vou discordar, eu acho que esse é o filme, eu acho que esse é o melhor live action que a Disney já fez. Desde que ela começou com essa leva de live actions, eu acho que ele é vibrante, que ele é colorido, que ele é divertido. Apesar das minhas críticas, que eu tenho sim coisas ali a levantar, não significa que eu tenha gostado menos do filme. São coisas que não me incomodam tanto, apesar de eu achar que alguns personagens perderam a força, eu ainda me diverti com eles. Teve momentos que eu ri com o Sebastião, apesar de eu achar o da animação muito mais divertido e muito mais presente o tempo todo. Eu gostei muito da música do Sebastião com Sabidão, que o Greg já não gostou tanto. Ai, gente, não. Mas eu amei a música do Eric, eu amei o Eric, amei a Ariel, eu amei quase tudo aqui. Inclusive eu vou dizer que eu amei a Úrsula porque a Melissa fez o que ela pôde, mas infelizmente não foi o suficiente porque a direção e o roteiro pecaram com ela, mas não foi culpa dela. Eu queria deixar isso muito claro. Então assim, eu sinto que Pequena Sereia foi um live action que me emocionou, eu chorei muito, o Greg viu no final do filme, eu tava encharcada de lágrimas na minha cara. É um filme que pra mim funcionou muito bem e que eu levei como uma adaptação. As comparações que eu tô fazendo aqui são porque tem coisas que são mais agradáveis de se assistir na animação, mas que ainda assim, como uma adaptação, funciona muito bem pro meio realístico da coisa. Então, apesar de eu ser muito contra basicamente todos os live actions da Disney, com exceção de Aladdin, eu acho que Pequena Sereia foi o maior de todos até aqui. Concordamos
podemos em discordar aqui. Eu achei um filme ok, a Izzy amou, mas é sobre isso. Eu amei, mas eu sei que tem seus defeitos. Mas tem isso. coisas que a gente ama com seus defeitos, né? Porque Não a tem gente é problema. fã e não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema você criticar coisas que você gosta. Você pode criticar o que você gosta sem deixar de amar aquilo. Exatamente. E é isso, com essa mensagem maravilhosa que a gente encerra esse vídeo. Obrigado por estarem com a gente em mais um vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar para os amigos, ativar o sininho para receber novas notificações. Sigam a gente no Instagram, quem te perguntou oficial. E a gente se vê numa próxima. Beijos.